Oi, você está no Falando a Verdade. Ajude a divulgar o Evangelho. Deixa aqui o seu like e olha, deixa também um comentário. Por quê? Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Seja um evangelista. Divulgue a palavra de Deus. Não custa nada você deixar o like e também escrever um comentário. É muito simples. Isso ajuda muito que o nosso canal fique cada vez mais forte. E eu dependo de você. Deus lhe abençoe. Oi, tudo bem? Hoje vamos falar um negócio muito interessante. Jesus Cristo disse assim, olha só: bem-aventurados os pobres de espírito. Você entendeu o que Jesus Cristo quis dizer com isso? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Primeiro, vamos ler o que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos ler 2 versículos. Lucas capítulo 6, versículo 20. E depois, mais para frente, Lucas 12, do 16 ao 21. Diz assim a palavra. Lucas 6, versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Se Jesus falou que o reino de Deus é dos pobres, então por que a maioria das pessoas buscam ficar ricos? Quantas pessoas enganam, mentem, roubam e matam por causa do dinheiro e pelo poder? A maioria das pessoas se esquecem de que essas coisas, a riqueza, o dinheiro, ficam neste mundo. Quando morremos, fica tudo aqui. E eu já falei isso muitíssimas vezes. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando de quê? De que pessoas reconhecem que precisam de Deus, não são orgulhosas ou autossuficientes, têm um coração humilde. Isso é pobre de espírito. Ou seja, não é pobreza material, mas uma postura interior. Alguém que sabe que não tem tudo sob controle e depende de Deus. Aqui em Lucas, Jesus falou assim, olha, os pobres. Aqui pode-se incluir pessoas materialmente pobres e pessoas oprimidas ou marginalizadas. Mas mesmo assim, o foco não é romantizar a pobreza, e sim mostrar que quem não está preso à riqueza tem mais facilidade de confiar em Deus. Deus se importa especialmente com quem sofre injustiça. Jesus, mais uma vez, ele está invertendo a lógica. Por quê? O mundo valoriza poder, dinheiro, status. Jesus valoriza humildade, dependência de Deus e coração sincero. Por isso, ele diz que deles é o reino de Deus. Não porque ser pobre automaticamente salva alguém, mas porque esse tipo de pessoa está mais aberta a viver os valores do reino de Deus. Jesus não estava dizendo ser pobre financeiramente é melhor. Não é isso que ele está falando. Ele está explicando assim, olha, quem é humilde reconhece as suas limitações e não confia só em si mesmo. Esse está mais perto de Deus. Hoje em dia, o que é ser pobre de espírito? Não é sobre ser fraco, é sobre ter consciência e humildade. Agora, olha só como isso aparece no dia a dia. São exemplos que eu vou falar para você aqui agora. Por exemplo, na escola, o pobre de espírito não entendi isso. Vou perguntar. Preciso estudar mais. Não sei tudo. Essa é aquela pessoa que tem o espírito pobre. Agora o orgulhoso, já sei tudo. Não pergunta nada por vergonha e acaba ficando para trás. Por quê? Não tem humildade. Quem tem humildade aprende mais rápido. Outro exemplo, na família. O pobre espírito diz assim, reconhece quando erra. Aí ele fala assim, foi mal, me desculpa aí. Ou então, ele ouve o conselho, mesmo quando não gosta. Agora o orgulho, sabe aquela pessoa orgulhosa? Nunca admite que errou, nunca. E olha, sempre acha que está certo.
isso muda totalmente o clima em casa. Com os amigos, por exemplo, olha, a pessoa que é pobre de espírito não precisa provar que é o melhor que ninguém, não se sente superior. Já o orgulhoso vive competindo, precisa aparecer o tempo todo, entende? Pessoas humildes são mais respeitosas de verdade. E como será que fica na cabeça daquela pessoa que tem pobre de espírito? Na cabeça dela, a pessoa humilde pensa assim: olha, eu ainda tenho muito a melhorar, preciso de ajuda às vezes. Agora o orgulhoso, eu não preciso de ninguém, se eu errar, eu escondo. Você está vendo a diferença? A humildade te faz crescer, o orgulho te trava. Então, por que deles é o reino de Deus? Porque esse tipo de pessoa está aberta a aprender, aceita mudança, reconhece que precisa de Deus. Já quem é cheio de orgulho, normalmente nem acha que precisa de nada. Ser pobre, no que Jesus falou, é assim, olha, ter humildade para aprender, mudar e reconhecer limites. É disso que Jesus estava falando. Isso não te diminui, na verdade, te torna mais forte. Humildade de espírito é a mesma coisa que ter a visão correta da vida. Ser humilde de espírito significa entender que a vida não gira só em torno de você. Reconhecer que bens, status e dinheiro não são tudo. Viver com consciência de que tudo é passageiro. Essa pessoa não se ilude achando que tem controle de toda a vida. Outra coisa interessante que a gente podia conversar aqui é sobre a parábola do rico tolo. Aqui nós vamos ler Lucas capítulo 12, do versículos 16 ao 21. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nessa história, o homem tinha muito dinheiro, decidiu guardar ainda mais e pensou: agora posso descansar e aproveitar a vida. Mas ele ignorou uma coisa essencial: a vida não está garantida. Quando Deus diz tolo, não é um xingamento vazio, é porque ele viveu como se só o material importasse, o futuro estivesse nas mãos dele, não houvesse algo maior além disso. Agora, se a gente começar a pensar o que nós lemos até hoje, a juntar aqui os versículos que nós lemos, a gente pode entender o seguinte: nessa parábola agora, em Lucas, sobre o rico, esse rico, ele confiava nas riquezas, ele era cheio de si, não tinha humildade espiritual. E os pobres de Lucas, no versículo 12, 16 e 21, que a gente acabou de ler agora, não colocam segurança nas coisas materiais, reconhecem a sua dependência de Deus, vivem com o coração desapegado. Ó, para você ver a diferença. É exatamente por isso que deles é o reino de Deus. Será que você está entendendo então? Por que isso é tão importante? Porque o apego exagerado às coisas materiais pode te dar uma falsa sensação de segurança, te deixar cego para o que realmente importa, pode te afastar de Deus e das pessoas, justamente por causa do dinheiro. O contrário é a pessoa que é humilde, e humildade de espírito faz o contrário, te mantém com os pés no chão, te ajuda a valorizar o que é eterno, te protege de viver uma vida vazia por dentro. Então, o que é que Jesus está ensinando para mim e para você? Jesus está ensinando duas coisas que andam juntas: humildade espiritual, que é reconhecer limites e depender de Deus; desapego material, não basear sua vida em dinheiro ou bens. Quem tem isso vive com mais sentido, não se perde nas ilusões do mundo e está preparado
para o que realmente importa. Então, se você pegar a Bíblia e você entender o que nós lemos aqui, se você pegar os versículos que nós lemos aqui, você vai entender que não é difícil amar Jesus. Não é difícil você entender a palavra do Senhor. Porque eu sempre falo isso, não sei quantas mil vezes que eu já falei isso, e vou falar mais uma vez. Tudo aquilo que nós conhecemos de material vai ficar aqui. Quando nós morremos, o corpo vai ser enterrado, mas as coisas continuam aqui. Os carros, as piscinas, as motos, os iates, os aviões, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar vai ficar aqui. Ao mesmo tempo, uma vida com Jesus Cristo sempre gera galardão. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar em vitória, Ele vai dar o galardão a cada um, dependendo do que você fez. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha entendido o que Jesus quis dizer com relação ao que nós falamos agora. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oi, você está no Falando a Verdade. Ajude a divulgar o Evangelho. Deixa aqui o seu like e olha, deixa também um comentário. Por quê? Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Seja um evangelista. Divulgue a palavra de Deus. Não custa nada você deixar o like e também escrever um comentário. É muito simples. Isso ajuda muito que o nosso canal fique cada vez mais forte. E eu dependo de você. Deus lhe abençoe.